Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Como é do conhecimento de todos, estamos dentro do nosso quinto capítulo que fala sobre a união de facto. Na semana passada estivemos aqui a fazer uma análise geral em torno da união de facto e hoje então procuraremos responder as 9 perguntas mais frequentes em torno desta matéria. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então procurar dar resposta a estas perguntas. A primeira pergunta que constantemente é colocada é a seguinte: o que é necessário para que uma relação seja considerada como união de facto? Bem, a união de facto é considerada legítima quando duas pessoas vivem juntas há mais de 3 anos. No entanto, existem algumas condições para que a mesma relação, no caso, seja validada. Em primeiro lugar, o casal não pode ter menos de 18 anos, não podem existir vestígios de demência, é imperativo que nenhum dos membros esteja em situação de casamento não resolvido, que não exista parentesco na linha reta e no segundo grau na linha colateral ou afinidade na linha reta, e é ainda imperativo de ser considerado união de facto caso um dos membros tenha sido condenado por matar ou tentar matar o cônjuge do outro, de uma outra relação, digamos assim. A segunda questão que nos é colocada é a seguinte: como legalizar uma união de facto? Bem, ela não tem de ser registrada, no entanto, deve ser provada. Sim, para que a união de facto seja validada aos olhos da lei, digamos assim, o casal terá que solicitar uma declaração à administração local, que deverá ser acompanhada de uma declaração dos 2 membros, sob compromisso de honra de que vivem juntos há mais de 3 anos, assim como as certidões de cópia integral do registro de nascimento de cada um. E só assim então poderão dirigir-se aos registros centrais, respeitando também os outros documentos que lá forem pedidos, para que então possa haver a validação dessa união. Uma outra questão é a seguinte: quais os direitos das uniões de facto? Bem, quem vive em legítima união de facto tem o direito à proteção da casa de família ou da casa de morada de família, pode beneficiar de regime jurídico aplicável às pessoas casadas no que diz respeito às férias, feriados, faltas e licenças. Por exemplo, se ambos trabalharem na mesma empresa, têm direito a gozar férias em período idêntico, tal como as pessoas casadas, e têm direito à proteção social em caso de morte de um dos membros. Uma outra questão: se houver filhos, ambos têm os mesmos direitos e deveres? Sim. Atualmente, os casais em união de facto partilham as mesmas responsabilidades parentais como no casamento. Pai e mãe partilham o dever de educação dos filhos, de garantir a sua segurança, saúde e sustentá-los até pelo menos aos 18 anos ou se emanciparem. A quinta questão colocada é a seguinte: quais são os direitos dos filhos nascidos em uniões de facto? Os filhos nascidos em uniões de facto têm exatamente os mesmos direitos que os filhos nascidos no casamento. No entanto, continua a existir uma diferença no que toca ao reconhecimento da paternidade de filhos nascidos fora do casamento. Esta terá de resultar de um reconhecimento voluntário pelo pai, que se chama perfiliação, ou de uma declaração do tribunal. Estudaremos a perfiliação mais tarde. Número 6. Os casais da união de facto podem adotar? Sim. É reconhecido às pessoas de sexo diferente que vivam em união de facto o direito de adotar uma criança, desde que se cumpram as regras gerais da adoção previstas no artigo 205, a linha B do Código de Família. A nossa sétima questão é a seguinte:
Como se desfaz legalmente uma união de facto? Bem, ela dissolve-se por vontade ou ruptura de um ou de ambos os membros, ou em caso de morte. Nestes casos, deverá entregar uma declaração semelhante à que fez para legalizar, mas com as necessárias adaptações. Deverão mencionar sob compromisso de honra quando a relação ou a união terminou. Se um dos membros não quiser subscrever esta declaração, a pessoa que quer esta separação deverá apresentá-la sozinha. A nossa penúltima questão é a seguinte: há lugar à partilha de bens após a dissolução de uma união de facto? Segundo o artigo 26 do Regulamento da União de Facto por Mútuo Acordo e Dissolução da União de Facto Reconhecida, aplicam-se à dissolução da União de Facto Reconhecida, com as necessárias adaptações, às disposições que regulam a dissolução do casamento. Mas, no caso dela não ser reconhecida, aplica-se a regra do artigo 113, número 2 do Código de Família e termos gerais da Lei Civil, quando se verifique enriquecimento ilícito. A nossa última questão é a seguinte: o que acontece aos filhos em caso de separação de facto? Bem, em caso de separação de facto, é necessário determinar quem fica com os filhos e quem detém as responsabilidades parentais, tal e qual como acontece em caso de divórcio num casamento. Questões como a escola onde o filho vai estudar, cuidados de saúde excepcionais, são decididas pelos dois. Se os pais entenderem que as responsabilidades parentais devem ser atribuídas apenas a um dos progenitores, deverão recorrer aos tribunais, ou seja, se não houver entendimento, sendo que o outro irá contribuir com pensão de alimentos e outras despesas que sejam necessárias, que serão retidas na fonte. Bem, estas foram então as 9 perguntas mais frequentes em torno da união de facto. Espero que pelo menos uma delas corresponda às suas expectativas e caso tenha mais questões, não hesite em colocá-las, que nós teremos muito gosto em respondê-las. Na próxima semana, então, analisaremos de uma forma geral alguns artigos em torno da união de facto e foi um prazer então tê-lo do outro lado. Esperamos contar consigo na próxima semana com mais uma aula. Até lá, fique bem.